E aí, pessoal, tudo sim? Vamos pro meu primeiro vídeo aqui no canal, focando em construção aqui no The Sims 4. Eu coloquei a construção bem rapidinho rolando pra não ficar muito grande o vídeo, né? Mas eu sempre gosto de criar uma historinha, né, pro morador da casa antes de começar a decorar. Então, nesse momento eu tô colocando, ajustando a porta, colocando luz, que eu gosto de deixar as coisas bem iluminadas e colocando o Move Objects ali para a gente conseguir mover bem ali os objetos dentro da casa. Esse lote inteiro eu peguei na galeria, tá? Eu não vou lembrar o nome da pessoa de cabeça, mas eu vou colocar ali na legenda do vídeo. Movi algumas paredes ainda antes de começar a realmente colocar móveis e tudo mais. E eu imaginei essa sim, como se fosse uma sim solteira, um pouco bagunceira, porque você vai ver que eu coloco alguns objetos, coloco estante e tudo mais, e que ela gosta muito de arte, mas que ela não tem, assim, tempo pra ficar pintando, então eu não coloquei cavalete, não coloquei nada. E também porque o apartamento não é muito grande, então eu imagino que ela gosta de arte, então por isso que eu coloquei algumas obras de arte, coloquei alguns quadros bem legais. E alguns que até parecem meio feito à mão, assim, como se ela tivesse pintado em alguma aula que ela fez, alguma coisa assim. Tentei fazer a cozinha e a sala de um modo bem colorido, divertido, assim, mas não com cores fortes, com cores mais pastéis, assim. Vocês vão notar que eu mudo de ideia algumas vezes durante o vídeo sobre como que eu vou fazer a cozinha, principalmente. Eu mudei várias coisas nela. Eu tinha feito uma partezinha de café de um lado de cá, e eu acabei mudando para colocar uma ilha. Gostei bastante desses móveis que eu. É conteúdo expandido, né? No caso, que eu baixei. Se eu achar o nome do grupo, eu coloco pra vocês também, mas eu não sei se eu vou ter o link mais. Coloco algumas coisas de decoração mais pra frente, tá? De eletrodomésticos, decoraçõezinhas de xicrinhas, pratos, essas coisas. Fiquei um tempão tentando decidir as cortinas. Eu sou péssima para escolher cortina, né? Infelizmente. Tem muita opção, mas eu não curto muitas opções que tem no próprio The Sims, então eu acabei baixando algumas coisas, mas eu também não gostei das que vieram nos pacotes. Então eu meio que desisti e quando eu lembro eu coloco cortina, quando eu não lembro eu acabo deixando passar e meio que é isso. Esse pacote de conteúdo personalizado, ele veio até o fogão e a geladeira iguaizinhos aos armários. Então eu acho isso muito legal. Ficou bem completinho. Eu gosto quando fica tudo assim, exatamente igual. Eu sei que no próprio pacote do The Sims 4, sem ser expandido, tem algumas cozinhas que são assim, eu gosto bastante, que combinam até com os eletrodomésticos, né? Fiz uma pequena parte de bar, barra café ali do lado, que eu acho bem legal. Dá pra fazer é, drinks com café e tudo mais, eu acho bem legal. Tava escolhendo o papel de parede e eu gosto bastante desses que tem margem, né? Margem não, rodapé no caso, né? Tanto em cima quanto embaixo. Eu acabei seguindo tudo por essa linha de rodapé, que ficou bem legal. Esse pacote de tapetes eu gosto bastante, que ele é para banheiro, então ele é bem pequenininho, mas aí eu acabo aumentando, ele fica bom. Pra fazer a parte ali como se fosse uma sala de jantar, né? Um espaço de jantar, eu demorei bastante pra achar uma mesa. Eu queria que fosse uma mesa de uma cor parecida com aquela do ali da ilha. Essa dali até que ficou bem boa. Eu acabei mudando várias vezes, ia pra redonda, voltava pra quadrada, ia pra redonda de novo, via o que ficava melhor. Eu gostei do espaço com a mesa redonda, só que eu achei que ficou pegando um pouco do espaço ali da entrada, como se fosse a parte reta do hall, então eu acabei deixando a retangular com um banquinho. Esse banquinho eu acho que é do mesmo pacote, então ficou bem bonitinho ali com as cadeiras. Depois eu coloquei um lustre, se eu não tô enganada ali, um lustre bem bonito também, pra deixar tudo bem iluminado. Eu ainda queria achar um jeito de diminuir esses lustres, mas nem todos a gente consegue do tamanho que a gente quer, né? Ajustei ali as luzes, né, no próprio cômodo, para começar a fazer a sala de estar em si. Eu gosto muito desse sofá que veio em um dos pacotes que eu baixei. Ele é bem bagunçado, assim, naquela ideia que eu falei que eu queria que fosse uma assim meio bagunceira, mas organizada ao mesmo tempo. Eu gosto muito também. Tentei fazer um Lero com essa poltrona. Eu queria que ela ficasse um pouco maior, mas não deu certo. E acabei colocando esse
esse sofá que é meio pendurado ali, que eu acho bem legal. De estante, eu gostei bastante da estante que eu acabei fazendo no final das contas, que é de um conteúdo também que eu baixei. Eu uso muita coisa de conteúdo baixado, vocês vão perceber. É, porque ficou bem harmônico e acho que combinou com o resto da casa. Eu coloquei bastante decoração, eu gosto de colocar bastante coisa de livro. Ele tinha feito tipo um backup da estante, se essa não desse certo, mas depois eu acabei excluindo. Mas a estante ficou bem legal, eu gostei bastante. Eu gosto de fazer coisas no The Sims que eu teria na minha própria casa. É, eu acho bem legal quando não é tão padrão assim, mas também não é uma coisa muito diferente. Que eu consiga brincar com os objetos, né? Queria botar um quadrinho ali, mas acabou que não ia caber. Ali no meio quis fazer tipo como se fosse uma mantinha, sabe? Que as pessoas colocam, deixam dobradinha pra. Ah, tá muito frio aqui. Puxa uma manta no sofá e deixa. Depois guarda ela de volta. Algumas caixinhas de decoração. Coloquei um gato de madeira que eu acho muito legal ali junto. E algumas decorações. Coloquei também uma chave com um óculos, como se fosse um lugar de. Ah, cheguei de casa, vou colocar aqui as minhas chaves, as minhas coisinhas e uma bolsa. Como se fosse um hall de entrada, assim, né? Coloquei ali a bolsa junto. Achei um cabideiro ali no meio. Essa parte de, a parte de bagunça, né, que tá escrito ali, bagunça na parte do quarto de criança, pra mim é onde tem os melhores objetos pra decoração, porque tem muita coisa legal. Tentei colocar esse quadro de mapas que eu tinha ali baixado, mas eu acho que ficou mais legal esse, mais harmônico com o resto da sala, esse setzinho que tem de vários quadrinhos juntos. Coloquei um tapetinho fofo ali no meio. E ali eu perdi um tempinho tentando achar um tapete pra colocar no espaço de jantar, mas nenhum cabia, porque essa parede aqui é cortada. Então, acabei deixando sem nada. Pro banheiro, quis usar esse armário rosa que tem, mas depois eu acabei mudando ele de lugar. Que não ia caber dois, aí eu tentei fazer um cheiro juntando e movendo, né, bem juntinho, mas eu também não achei legal, então depois eu acabei movendo tudo pra parede do lado, que aí coube certinho. Não precisei ficar movendo nada de lugar, e aí ficou bom. Coloquei um espelho grande, que eu gosto de espelho grande em lavabo, mas eu acabei usando chuveiro, porque eu imaginei, mesmo que essa assim seja solteira, que ela gosta de receber seus amigos, esse sofá ali, vamos imaginar que ele vire uma cama e tal. Então, queria deixar o lavabo também prático para se tivesse visitantes na casa, entendeu? E ficou bem legal. Eu gostei bastante desse lavabo. Eu só acho que faltou planta nele. Eu esqueci de colocar planta na obra inteira, na verdade. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu gosto muito de usar plantas. Mas eu não coloquei planta em lugar nenhum. Eu acho que eu fui, tipo, deixando, no final eu coloco tudo. E aí eu acabei esquecendo, porque eu tava gravando. Mas enfim, tava ali decidindo a parte do papel de parede do banheiro. Eu gostei bastante do papel que eu coloquei, que também é expansivo, de conteúdo conteúdo expandido. Pensei em colocar quadro, mas no final das contas eu gosto de colocar prateleirinha, né? Coloquei uma prateleirinha com alguns itens, tipo assim, coisa básica, né? Não deu pra filmar porque eu cortei, mas era tipo um papel, um papelzinho, um papel higiênico, uma toalhinha e uma plantinha. A única planta que eu botei ali foi no banheiro. Tá aí, ó, pronto. Tentei mudar ali o papel de parede da sala que eu tinha esquecido. Acabei colocando esse com boiserie e um outro básico com rodapé também, numa corzinha mais básica. Pulando pro quarto, depois não é clickbait, mas no final vocês vão ver a merda que eu fiz com esse quarto. Vocês vão entender no final que eu tive que mudar um monte de coisa porque eu não tinha notado uma coisa no prédio em si, né? Não foi nem no quarto. A primeira parte ali fiz como se fosse um closet, né? Que eu tenho esses móveis muito legais que eu baixei, que são próprios para closet. Então vem com tudo, né? Vem com a porta, vem com até item de gaveta. Não tava dando certo essa porta, se eu acho essa porta aí, até eu perceber que eu tinha que mover o armário inteiro um tiquinho pro lado usando o Alt para caber ali a porta. Aí no final de tudo deu certo. Queria colocar essa penteadeira, então eu acabei tirando alguns armários e deixando a penteadeira ali. E como se fosse uma ilha com a parte de acessórios, eu acho bem legal. Eu já vi isso em projeto de blogueira e eu achei bacana. Fiz ali também. E depois mudei um pouco a cor dos móveis, porque achei que tava muito escuro.
E eu queria combinar com a cama que eu tinha escolhido, então eu deixei mais claro, achei que ficou mais harmônico. Coloquei uns quadrinhos ali depois, mas depois eu acabei mudando de ideia, coloquei outro quadro. E aí vocês vão ver que eu sou uma pessoa bem indecisa. Eu troquei a cor do quarto inteira duas vezes, né? Eu comecei com o preto, né? Pra combinar ali com a poltrona preta que eu tinha visto. Mas depois eu acabei mudando e ficou bem melhor, tá? Bem melhor do que o preto. Eu acho que o preto ficou meio pesado. Não combinava mais com o resto da casa, que eu tinha feito tudo em tons pastéis, e tudo mais. Coloquei esses quadrinhos de flor ali, mas depois eu vou mudar de ideia. Mas tinha ficado bonitinho até esse quadrinho de flor. Aí esse set de closet vem até com essas gavetas de acessório. Eu achei muito legal, bem bacana. Queria muito ter em casa. Fiquei um tempão tentando decidir onde que ia ficar essa cama, mas como eu lembrei que eu queria colocar. Eu tô com um mosquiteiro na cabeça, não tem nada a ver com mosquiteiro, eu não sei o nome. O dossel da cama. Eu queria usar dossel, então não ia dar pra ficar ali do lado da janela, então eu deixei no meio mesmo. Ali eu tava ali comparando qual que era a diferença dos dois dosséis, mas é só a altura, né? Então, como é parede baixa, eu tive que usar essa daí mesmo. Coloquei toda a decoração no preto, né? Como eu falei pra vocês. Coloquei mesinha de cabeceira, tentando sempre chegar num mesmo tom de madeira. Quando eu uso madeira, eu gosto de tentar colocar tudo no mesmo tom, assim. É... Mas nem sempre dá certo. Tava ali colocando as cortinas, te dei uma caprichada ali na parte de cima, né? Na madeirinha da parte de cima, mas foi difícil de achar, tá? Essas redondas, essas janelas mais arredondadas, é muito complicado pra achar cortina. Eu achei muito ruim. Mas eu acabei colocando as mesmas, só que no tom só de branco, né? E com a madeirinha ali em cima pra ornar. Acabei movendo elas ali com Alt pra ficar bem juntinhas, que eu não tinha gostado de como tinha ficado. E eu acho que ficou bem ok no final das contas. Coloquei poltroninha ali do lado pra ficar como se fosse uma parte de descanso mesmo, né? Porque de armário em si já tava tudo no closet, então não tinha por que eu botar armário nenhum aqui, né? Coloquei um. Cara, esse set veio até um livro de Crepúsculo, gente. Eu juro pra vocês. Olha ali do lado da cama, eu achei muito legal. Coloquei umas decoraçõezinhas ali do lado da cama e um travesseiro mais legal. Essa parte, essa luminária eu acho muito bonita. Tinha colocado essa luminária, mas depois coloquei só um abajurzinho mesmo pra ficar mais bonitinho. Só pra dar um charme. E aí eu já comecei a me irritar, porque eu ia colocar um papel de parede, já falei, não tô gostando, e foi nesse momento que eu decidi que eu ia trocar toda a cor. Eu acabei cortando o vídeo pra não ficar muito grande, mas vocês vão ver, ó, do nada ele surgiu azul e ficou muito melhor. Eu mudei tudo, né? Mudei a poltroninha do lado de lá também, mudei o dossel. Esse papel de parede azul é a coisa mais linda. E aí eu coloquei alguns quadrinhos que eu imaginei que ela tivesse pintado ou comprado de algum artista assim mais alternativo, porque não tem moldura, não tem nada, e eu achei bem bonitinho. E ali eu já tava mudando os quadrinhos. Esses quadrinhos são muito bonitinhos, viu? Fiz um banheiro bem, ficou um banheiro bem amplo, né? Mas eu gostei bastante. Eu gosto de banheiro amplo quando assim, mora sozinho, é como se fosse um, sei lá, um templo da pessoa pra tomar aquele banho relaxante, aquele banho premium, sabe? Gostei bastante. Eu gosto muito daquele espelho ali, mas eu não queria repetir, então eu botei esse onduladinho que ficou bem legal. Gosto dessa pia também, ela é bem bonita. Tem espaço para colocar bastante coisa, mas como já tem o closet, também não coloquei nada ali, como se ela tivesse vários produtos guardados no closet, não ali no banheiro. Para achar papel de parede, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu acabei indo pro azul também. Esse azulzinho claro ficou bem bonitinho. Essa banheira junto com esse chuveiro, eu acho que combinam bastante. E fiz um box como se estivesse semi-aberto ali. Normalmente ele estaria fechado, mas eu acho que teria dificuldade do sim passar, então eu deixei ele meio aberto. E esse tapete, dá pra ver que eu usei no apartamento do lado, mas eu gosto bastante desse tapete. Ele é muito bonitinho. Pensei em usar esse ali só de banheiro, mas não ficou legal. Aqui foi onde eu percebi o que tinha feito. Simplesmente eram para ser dois apartamentos e não um, e eu não tinha percebido, então eu fiz um corredor. Juntei a escada pro lado de lá e fiz um corredor só para juntar a casa inteira. E eu juro pra vocês, eu fiz essa obra inteira sem perceber, tá, gente? Sem perceber. Mas ali deu certo, consegui ajeitar, coloquei uma porta que eu já tava querendo usar há um tempão de um conteúdo que eu abaixei também. Ficou bem bonitinha e ali ficou o resultado
do apartamento basicamente inteiro. Eu coloquei umas obras de arte ali no final, mas eu quero encerrar aqui falando que eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. Espero fazer mais mais obras pra vocês e vou postando aqui, tá? Agradeço demais e assim ficou o apartamento. Obrigada.